Esta mensagem deveria ter sido pregada logo depois da terceira pregação sobre Caim e Abel. Lembram-se que eu preguei 3 mensagens sobre este tema, pecados em série. Pensei que ia ser uma pregação, depois 2, no fim terminou sendo 3. Essa é a conclusão, que teria sido bem mais eficiente se estivesse logo no outro domingo em seguida. Mas acontece batismo e ausência minha e outras coisas que acaba sendo necessário adiar. E outros assuntos também, ceia, e que é um outro motivo, a pregação. Seja como for, eu acho que vocês ainda têm memória suficiente para se lembrarem um pouquinho das pregações, pelo menos na parte mais básica, que foram 10 pecados de Caim, que nós fomos examinando um a um ao longo dessas pregações. E agora vamos concluir. Vamos orar antes. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta série de pregações sobre aquele episódio tão desagradável, tão triste, tão dramático, tão pecaminoso, em que tivemos lições de todo jeito ali. Nos abençoa nas conclusões que vamos ter agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Eu não vou ler mais a passagem, li 3 vezes em cada pregação, li a passagem inteira, e obviamente a gente se lembra dos detalhes do que aconteceu. Mas vimos tantas coisas que eu acho que vale a pena tentarmos colocar algumas aqui em ordem para nos ajudarem a aprendermos alguma coisa. 4 lições envolvendo o episódio. Primeira, um pecado raramente vem sozinho. Quando se fala em Caim e Abel, geralmente se fala num único pecado. Diga aí o que houve com Caim, aquele drama todo que aconteceu. O homicídio, claro, o primeiro homicídio da história da humanidade, e Caim matou o irmão dele, Abel e tal. Mas vejam que nós tiramos com uma certa facilidade mais 9 pecados, além do homicídio, que foi bem o 4º ou 5º na série lá, que eu anotei. Não foi o primeiro não, antes dele matar o irmão, já havia pecado de várias outras formas. Eu quero frisar que os pecados não foram independentes entre si. Não foram 10 pecados avulsos, que um não tem nada a ver com o outro, foi uma série, tanto que o título foi Pecados em Série, um seguindo o outro. Isto é importante, muito importante, nós termos aquela noção de que um pecado muito provavelmente vai ser seguido por outro, e por outro, e por outro, e não sabemos aonde vai terminar esta série. Nem estou dizendo que terminou em 10 com Caim, pode até ter sido mais. Outro caso típico, Davi e Batseba. Lá diz que era uma época em que os reis costumavam sair à guerra. Eu não vou ler a passagem. E Davi acordou, levantou do seu leito, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 6 horas da manhã, de madrugada, não, de tarde. Então já causa uma certa estranheza. Não é obrigatório, eu não estou dizendo que aquilo foi um pecado de Davi, mas muitos estudiosos apontam, olha ali, tem um comecinho aí um pouquinho esquisito, em que a Bíblia diz claramente lá o texto, que é o tempo que os reis vão à guerra, e Davi estava não somente em casa, em Jerusalém, no seu palácio, mas levantou do leito de tarde. Tudo bem, aí foi passear na varanda lá do seu palácio, está escrito, estava andando lá, passeando. O que esse rei estava fazendo?
Então, será que o Davi estava num período ali de ociosidade, não se sabe, causa estranheza. Você vê, o clima vai aumentando. Aí ele vê Batseba tomando banho na vizinhança ali do seu palácio. Só em ver a moça tomando banho, a senhora tomando banho lá, claro, o olho bateu em cima, isso não é pecado em si, mas continuou olhando, ficou olhando, não sabemos o tempo que foi. Se continuou, já começou aí então o pecado. Aí manda buscar Batseba. Como é que ele manda buscar essa mulher? Para quê? Diz lá que ela era muito formosa. Por que mandou buscar? Com que intenção ele mandou buscar? E a Bíblia muito rapidamente diz, ele mandou buscar, ela veio e ele se deitou com ela. Você fica assim, opa, ele casado, ela casada, mas numa rapidez. Então parece que a intenção dele, tudo indica, e logo depois de tê-la visto daquela forma, aí uma coisa foi puxando a outra. Aí daí ela engravidou, aí mandou dizer para ele, e ela era mulher de um homem valente, Urias, que estava na guerra, mandou buscar, vocês conhecem a história, não vou contar a história inteira, mas mandou buscar Urias para casa, para poder, nesse período de descanso, obviamente ele teria, naturalmente, relações com a sua mulher, aí daí seria uma desculpa para dizer que o filho era de Urias, não do adultério com Davi, mas ele não foi para casa, porque era um homem honestíssimo, corretíssimo, de consciência finíssima, disse, eu não vou para casa com meus companheiros lá guerreando, no meio das batalhas lá, e eu aqui com minha mulher, não vou não, eu fico no palácio do rei, ficou na porta do palácio do rei, deu problema no plano de Davi, aí Davi manda matar, por outro plano, um puxando o outro, tudo começou, eu não sei nem quando é que começou, se foi o fato dele não ter ido à guerra, se foi o fato de ele estar dormindo de tarde, se foi ele estar passeando no palácio, se foi ele ter demorado, se é que demorou, na vista, na visão da mulher tomando banho, e obviamente quando ele mandou chamar ali, já estava em pleno andamento, muito provavelmente o plano dele tê-la como mulher e coisa desse tipo. Em suma, irmão e irmã, quando você estiver lutando contra um pecado, não pense apenas assim, eu preciso resistir a este pecado, porque ele vai me ser prejudicial, está certo, mas não fique só nesse pensamento não, pense assim, eu preciso resistir a esse pecado, porque além do fato de que ele com certeza me será prejudicial, ele vai dar cria, ele vai ter filhotes, eu não sei quantos, 1, 2, 3, 10, Davi foi um bocado, Caim, notamos 10, eu não sei quantos. Você pensa que os seus pecados não dão filhotes, só os deles? Muito provavelmente você poderia, infelizmente, com certa facilidade, ou eu, anotarmos situações negras na nossa vida, em termos de pecado, em termos de baixa espiritual muito forte, em que nós poderíamos dizer, acho que começou aqui, aí veio isto, aí depois isto, depois isto, quando eu vi estava totalmente complicado. Então pense nisto, é a primeira lição que nós tiramos disso aí, pecado não vem só, corra, porque vem uma família de pecado aí na sua vida. Segunda lição, seja realista quando for avaliar a si mesmo. Geralmente nós nos colocamos ao lado de Abel, eu estou com Abel, né? Eu me identifico com Abel, e contra Caim, tudo bem, não está errado, no aspecto de que nós somos crentes como ele era, tementes a Deus como ele era, não há problema nenhum, e você como crente, se identificar com Abel, mas, infelizmente, nós temos que nos identificar com Caim também, e muito. Abra sua Bíblia em Mateus 15, de 10 a 20. Eu vou mostrar a vocês uma foto do seu coração, tirada pelo Senhor Jesus Cristo.
Mateus, capítulo 15, 10 a 20. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-o. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem, aí vem a foto do seu coração: maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, talvez fosse melhor, imoralidade, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Quem não já cometeu os 10 pecados que nós alistamos de Caim, por exemplo? Pastor, o senhor se esqueceu do principal, que foi o que ele matou um ser humano. Bom, primeiro, eu não concordo que seja o principal, já comentamos sobre isto nas 3 pregações. Segundo, você está esquecido que Jesus Cristo disse que todo aquele que tiver ódio ao seu irmão, como se tivesse assassinado seu irmão, equivale a um homicídio? Você nunca teve desse? Pois é, provavelmente você teve, eu tive. Então eu vou insistir nos 10. Vou insistir nos 10 de Caim. Mas Davi não, porque eu nunca adulterei. Será? Está esquecendo que Jesus Cristo disse que quando se olha, um homem olha para uma mulher com um olhar impuro, já adulterou com ela? Obviamente isso é válido para a mulher com relação ao homem também. Então, nesse caso, você também escapa do pecado do adultério? O fato é que nunca esqueça que o seu coração, meu irmão, minha irmã, é muito, muito ruim. Muito. Então, seja realista quando você for avaliar a si mesmo. Mesmo feliz por estar salvo em Cristo, como você está, como nós estamos, jamais esqueça que você ainda é pecador e, como tal, tem de tratar os seus pecados. São pecados perdoados, não vão mais servir para a sua condenação ao inferno, não, mas são pecados. E, como tais, ofendem a Deus. E, como tais, devem ser tratados corretamente diante de Deus. Terceira lição: seja rigoroso ao identificar o seu pecado. Uma coisa é você dizer: não, eu sou realista, que é a segunda lição. Eu sei que eu sou muito ruim, e o pecado não serve mesmo e tal. Meu coração não presta, é muito pecador. E aí? Você reconhece isso até com sinceridade, mas a Bíblia vai mais além quanto a essa questão de tratar os seus pecados diante de Deus. É a identificação dos pecados, o tratamento individual de cada pecado diante de Deus, uma confissão séria, uma confissão detalhada na medida do possível. Há pecados que passam até desapercebidos, e a gente mal nota, mas não significa que não devamos chegar diante de Deus e tentar tratar com cada
pecado. Jó 42:6, aquela famosa frase dele, lá no final do seu livro, no versículo Jó 42, eu vou ler, eu não vou trabalhar muito no texto, então pode só ouvir. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó passou o livro inteiro defendendo a sua justiça. E ele, nesse processo, pecou muito em se colocar como vítima nas mãos de Deus, um homem justo como ele. Como é que Deus o tinha como inimigo e tinha resolvido descarregar todas as suas setas em cima dele. Então Jó reclamou muito como justo diante de Deus. Interessante é que ele era justo de fato, no sentido em que uma pessoa pode ser justa diante de Deus, fazendo seus sacrifícios a Deus e tudo mais, mas não ao ponto de ter uma noção de justiça própria diante do próprio Deus, tirando de Deus algum motivo de lhe repreender, lhe disciplinar. Eu sou tão justo que o próprio Deus não tem muito motivo ou motivo nenhum para fazer nada comigo. Se ele está fazendo, então tem uma coisa esquisita com Deus. É mais ou menos isso onde Jó chegou. Ele nunca abandonou Deus, como Satanás disse que ele iria abandonar. Não abandonou, ele continuou agarrado em Deus, ótimo, mas muito magoado e com muitas ideias errôneas sobre Deus. Quando Deus aparece a ele e faz aquelas perguntas maravilhosas e coloca Jó no seu devido lugar, aí eu me arrependo, me abomino, eu tenho ódio de mim mesmo, não de ti mais, como se dissesse, que eu estava com muita raiva de Deus, não mais, é de mim, que agora eu estou tendo uma raiva grande, e me arrependo. Então não é só você saber que é um grande pecador, não, isso é só o meio do caminho. Você precisa tratar diante de Deus e sofrer diante de Deus e reconhecer que esses pecados ofendem a Deus, são muito, muito prejudiciais à sua vida. Você machuca o coração sensível e bondoso de Deus e precisa tratar com ele. Paulo fez aqui uma autoconfissão em 1 Timóteo muito interessante, 1 Timóteo 1:12-15. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12-15. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente. Olha o currículo de Paulo, dado por ele próprio. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Tudo bem. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu era o principal. Ok? Então ainda é pecador, mas Paulo disse que era insolente, perseguidor. Então eu pensei que você era pecador, mas pela misericórdia de Deus, você foi salvo, e agora você não peca mais, agora você está completamente regenerado, é um homem novo, uma nova criatura, e por isso não peca mais. Não, eu sou o principal ainda. Só que agora eu sei que sou. Só que agora isso me dói muito, pecar. E eu sei que estou salvo, não porque eu era zeloso pela lei, como eu era antes e tudo mais. Não. Eu era um desgraçado. Ainda sou. Mas eu fui perdoado pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, e continuo perdoado. Mas
Como se ele dissesse: infelizmente, eu continuo pecando muito. Claro, não daquela forma, eu não sou mais blasfemo contra Deus, eu não persigo mais os cristãos, é óbvio que não, mas o coração pecador continua, e ele tem outras formas de se externar, a tal ponto que eu ainda estou muito ruim como pecador. Aliás, eu sou o principal deles. Que espetáculo de lição, de aula que Paulo dá aqui. Então ele não nega a misericórdia de Deus, o fato de que está perdoado, o fato de que está resolvido o seu problema em Cristo, pela fé que ele recebeu de Deus, está tudo aí. Mas o pecado dele continua, e ele é rigoroso quando identifica o seu pecado, rigoroso quando ele olha para o seu coração e sente aquilo. Então eu acho importante você chegar diante de Deus e dizer: Senhor Deus, isso aqui comigo não está correto. Eu vou aqui fazer um relatório dos meus pecados diante de Ti. Me ajuda nisto. E procure encontrar seus pecados. Eu sei que alguns ficam escondidos no cantinho do coração, outros talvez você nem perceba bem, mas coloque diante de Deus os que você percebe, os que você sabe, que pratica, e se arrependa deles, se entristeça por eles. Final, a última lição que eu quero trazer aqui é: deixe-se alertar por outros de que o pecado jaz à sua porta e lhe cabe dominá-lo. Isso aqui, para quem não viu a pregação, não vai ter muito sentido, mas lembre que Deus conversou com Caim. Não vou mais repetir, porque já falei detalhadamente. Caim, o que está havendo? Isso é maneira de você reagir. Caim, o pecado jaz à sua porta e a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Explicamos isso. Eu estou então só recordando para a conclusão. Querem ver uma coisa interessante? Há uma passagem muito conhecida na Bíblia, pelo menos aqueles que estudam um pouquinho mais, que mostra a importância do crente não deixar de vir à igreja, do crente se congregar. Esta passagem é muito conhecida por isto, muito utilizada para mostrar: não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Mas a mesma passagem tem um finalzinho que pouca gente presta atenção. Hebreus 10 e 25, e essa eu vou esperar por você. E 25, Hebreus 10 e 25. Diz assim: Hebreus 10 e 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Acabou o versículo, não. Antes, ou seja, em vez disso, ao contrário, uma vez congregados, claro, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Muito claro isto aqui. Olha, vocês jamais vão admoestar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, falar uns com os outros, confrontar uns aos outros, se não estiverem juntos. Porque Paulo não conhecia a internet. Paulo não conhecia ainda, ele não sabe uma maneira muito melhor de estar junto, que através das redes sociais e tal. É não, gente, é não. Bastam ler um pouquinho mais, vocês vão ver os prejuízos que causam um tipo de relacionamento à distância, às vezes em outra cultura, em outro contexto, em outro país até, uma coisa fria. Tem igrejas virtuais hoje, que não tem lugar para se reunir, não tem auditório, não. O pastor lá, ele prega e todo mundo assiste na internet, pela internet mesmo, tudo, 100%, não se juntam, não sei como é o batismo, mas
não se juntam, vai ver que vai o pastor e o batizando e pronto, mas eu sei que existe isso. Mas, para admoestar um ao outro, olhar nos olhos do outro, conhecer o outro, sentir o abraço do outro, ou sentir um olhar ruim do outro para justificar, dizer, meu irmão, venha cá, vamos conversar. Então, essa interação pessoal só vai congregando pessoalmente. E nesse ato de congregar, façam admoestações, tanto mais quanto vocês veem que o tempo se aproxima, ou seja, se admoestem abundantemente, intensamente. A admoestação mútua é um sinal de maturidade espiritual. Infelizmente, é raro ver um crente que está disposto a chamar o outro, chamar a outra e dizer, vamos conversar, precisamos tratar este problema, vamos ver isso aqui. Isso é admoestação. A palavra lá no grego significa aconselhamento, conversa, troca de ideias, troca de conversas. Ou seja, deve ser muito natural numa igreja que se congrega uma abundância de admoestação, inclusive dizendo, irmãozinho, seu pecado jaz à porta, não se meta com a minha porta, da minha porta cuido eu. Então tem irmãos que não aguentam ouvir nada negativo que alguém tem a dizer sobre este irmão. Muitas vezes, na melhor das intenções, na melhor das formas, mas quer dizer para o outro, eu estou notando isto em você, tenha cuidado, irmão. Isso é exatamente prevenindo o pecado jaz à porta. Eu estou vendo, você pode não estar, mas eu estou. Meu irmão, pague a peso de ouro, pague em ouro. Há um irmão que vem lhe alertar sobre um pecado que jaz à porta. Deus alertou, próprio Deus alertou Caim, olha isso aí, e ele continuou na sua escalada de pecados que terminou com o assassinato do irmão e depois amaldiçoado por Deus. Vocês viram lá toda a consequência. Seja humilde, seja zeloso pela sua santidade, aprenda a se deliciar em evitar um pecado. Quantas vezes, pela arrogância, pelo orgulho, você não quer nem ouvir o que o irmão tem a dizer, talvez pelo jeito que o irmão falou, um jeito um pouquinho diferente do que você gostaria, ou algum motivo secundário, mas que você usa como uma desculpa para a falta de humildade, dizer, irmãozinho, me diga o que você está vendo em mim, me ajude. Mas muitas vezes é o contrário, você não quer nem ouvir o que o irmão tem ali a admoestar. Pois fica a quarta lição aqui. Deixe-se alertar, peça, irmãos, diga o que você está vendo em mim, está vendo algum problema, alguma coisa. Se for o caso, até extremo de você pedir para alguém falar, mas pelo menos, seja receptivo quando alguém quiser lhe fazer uma crítica construtiva e quiser lhe alertar sobre um pecado que está chegando aí. Que Deus nos ajude com essas conclusões. Com pecado não se brinca. Pecado é algo muito sério que destrói a nossa vida espiritual. E, ao contrário, saber lutar contra o pecado e ser hábil na percepção de pecado se aproximando e como enfrentar e ajudar os outros e correr para Deus, pedindo ajuda e misericórdia e poder de Deus, é o espetáculo. Vou encerrar com esta frase: aprenda a se deliciar em evitar um pecado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia em nos ensinar pela Tua palavra. Obrigado por esta lição
esta história tão dramática de Caim e Abel. Obrigado pelas lições que nós vimos nas 3 pregações e agora nesta última com as conclusões, e que nós sejamos responsáveis, cuidadosos, prudentes, humildes, muito humildes, quando tratarmos deste assunto de pecado. Se o próprio apóstolo Paulo era o principal dos pecadores, como eu sou? Onde eu me qualifico nessa lista? Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por esta humildade, por um rigor no exame do nosso próprio coração, e essa grande expectativa de um dia chegar no céu, pronto, aí sim, já sem pecado algum, como é o teu Filho, Jesus Cristo. Em nome de quem pedimos e agradecemos. Amém.